Na última oportunidade eu tratei sobre o verso 19, que diz: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E hoje eu quero falar dos versos 20 e 27. Eles dizem assim: e vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. E o verso 27, e a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Obrigado, Pai, pela oportunidade desta manhã. A comunhão com o Senhor e com nossos irmãos nos revigora, nos fortalece, vem acalmar as nossas dores, vem trazer confiança ao nosso coração. E agora, Pai, que estudamos a Tua palavra, nós confiamos que o Teu Espírito Santo nos conduzirá nesta verdade. E assim rogamos ao Senhor em nome de Cristo. Amém. Olhe para o verso 20. E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Normalmente, quando você ouve de evangélicos a palavra unção, o que você ouve deles? Normalmente, quando alguém vai tocar nesse assunto, a unção do crente, o que você tem ouvido, quais explicações ou quais teorias você tem ouvido? Eu tenho lido muitas coisas, e nos últimos dias eu li coisas como que unção é um derramar de Deus. É quando o Espírito Santo, com o seu poder, vem numa medida generosa sobre aqueles que creem. De certa forma está certo. A própria presença do Espírito como fonte de poder. Mas outros dizem, eu li, unção é também como um batismo com fogo. A Bíblia fala de batismo com fogo, sim, mas não é bom. É um batismo de julgamento, é um ato de julgamento. Outros dizem, receber a unção do Espírito Santo é a experiência de se receber um revestimento de poder, como se fosse uma segunda bênção, ou algo que nós almejaríamos depois da salvação. Alguém descreveu assim: quando você recebe a unção do Espírito Santo, algumas coisas acontecem com você. Você ganha mais sensibilidade contra o pecado, tem mais interesse em viver uma vida que glorifica Jesus. Você tem visões da parte do Espírito, semelhança de João na ilha de Pátimos. Com a unção, o poder vai fluir na manifestação dos dons espirituais. Você também tem um desejo maior de orar e de interceder. No Velho Testamento, essa unção veio sobre Davi, e por ela, Davi conseguiu vitória contra o gigante Golias. São algumas descrições. Em outra parte eu li, devemos desejar essa unção. Você deve ter uma grande fome e sede pela unção do Espírito Santo e pedirem a Deus em oração por esta unção. Outro ainda escreveu uma evidência de que você recebeu a unção do Espírito Santo, é que agora você vai falar em línguas. Eu acho que isso não está muito fora daquilo que nós ouvimos quando tratamos com a maioria das pessoas desse assunto que João trata, 1 João 2,20. Normalmente, esta visão, esta maneira de entender que é descrita quando se fala de unção. Mas aqui nesse texto, 1 João 2,20, ao nos dizer que vós tendes a unção do Santo, realmente João está se referindo à presença do Espírito Santo em nós. Não uma experiência posterior, não há algo incrível e sobrenatural que venha acontecer conosco. Já é sobrenatural que o Espírito Santo habite pessoas como nós. Infelizmente, a visão citada anteriormente, ela tem sido usada para enganar muitos. E até mesmo crentes, salvos em Cristo, habitados pelo Espírito Santo, são levados de forma inútil a buscar por algo que já tem. Então a nossa posição e o nosso entendimento sobre unção deve ser muito claro. Nós somos uma igreja batista fundamentalista. Nós temos cuidado com isto.
Nós não rejeitamos aquilo que 1 João 2,20 diz, vós tendes a unção do santo, mas nós a entendemos de uma forma bíblica. E assim deve ser conosco. Eu vou começar pelo Velho Testamento, e eu vou andando de acordo com a revelação das Escrituras, até que nós cheguemos àquilo que o Novo Testamento diz a esse respeito. Eu vou primeiro dizer-lhes, a palavra, você já deve ter ouvido ela, crisma, comum na religiosidade, ela significa unguento ou unção. A palavra Cristo significa ungido, literalmente isto. Então, o que as Escrituras falam sobre ungir, por exemplo, ungir com o azeite da unção? Vamos começando do Velho Testamento, olhando para o tabernáculo. Êxodo capítulo 40, verso 9, vai dizer assim, então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences e será santo. Notem aqui, o povo de Israel, ele produzia este azeite da unção, uma forma de produção que devia ser usada apenas para isso, e o tabernáculo todo foi ungido com este azeite. Notem que não somente o tabernáculo, mas também os sacerdotes, Êxodo 28, 41 diz, e vestirás com eles Arão teu irmão e também seus filhos, e os ungirás e consagrarás e os santificarás para que me administrem o sacerdócio. Em ambas as questões, esse ungir com óleo separava estas coisas, ou essas pessoas, para o uso exclusivo de Deus. No capítulo 29, verso 21 de Êxodo, diz assim, então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção e o aspargirás sobre Arão e sobre as suas vestes e sobre seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado e as suas vestes, também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Ou seja, havia sempre a ligação do uso do azeite da unção com a santificação, ou seja, a separação para o uso exclusivo de Deus. Por exemplo, eu posso usar isso como exemplo. Esses instrumentos, eles são consagrados ao uso do Senhor. Se, por exemplo, alguém viesse nos pedir emprestado esses instrumentos para qualquer tipo de, vamos dizer, até mesmo música clássica, nós teríamos que dizer não. Nós não podemos fazer isso. Eles foram consagrados exclusivamente ao uso do Senhor. Por exemplo, se algum órgão nos viesse pedir o templo da igreja, para qualquer outra questão, pessoalmente eu diria não. Esse lugar não pode ser usado para outra coisa, a não ser para o serviço do nosso Deus, mesmo que seu pedido seja justificado. Se algum dia isso for usado, tudo que é aqui, este lugar usado para outra coisa, é melhor nós demolirmos antes de sairmos. Tudo isso foi consagrado, santificado ao Senhor. Esta é a visão do Velho Testamento, para o uso exclusivo do Senhor. Mas não somente as questões quanto ao culto, por exemplo, 1 Samuel 16:13 diz, então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Os reis também eram ungidos. E não somente os reis, mas os profetas. Isaías 61:1, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Então, tanto o tabernáculo, quanto os reis, os profetas e os sacerdotes, são tipos dos ministérios de Cristo. Rei, profeta e sacerdote. Eles foram consagrados para aquilo. E a presença deste azeite que os consagrava era uma própria demonstração da presença do Espírito Santo sobre eles, conduzindo o seu ministério. Então, unção no Velho Testamento tem a ver com a consagração para o Senhor, usados para o serviço do Senhor. Mas agora nós adentramos na revelação de Jesus Cristo e nós vemos que isso também diz respeito ao próprio Senhor Jesus. Olhe para Lucas 4:18, quando diz assim, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu
para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Isso é falado sobre o Senhor Jesus. Ao falar que ele foi ungido, quer dizer que ele foi separado exclusivamente para aquele ministério. Em Atos 4, os apóstolos reconhecem isso ao dizer no verso 27, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus Cristo, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos. Eles reconhecem que Jesus havia sido ungido, havia sido separado. E Atos 10:38 demonstra qual é esta unção. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o quê? Com o Espírito Santo. Ou seja, a presença do Espírito Santo é a marca que realmente Deus separou tal pessoa para que o seu serviço seja realizado. E aqui claramente é dito que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, ou seja, com poder. Então, quando a Bíblia fala sobre a unção, ela está no Novo Testamento falando sobre a presença do Espírito Santo. De tal forma que aquilo que falamos no início, que muitos evangélicos consideram que a unção é preciso ser pedida e desejada, ela já nos foi dada, ela não precisa ser buscada e você não precisa orar sobre isso. A unção do crente, que é a próxima parte que eu vou tratar com vocês, é a própria presença do Espírito. Então nós podemos comparar o que é dito sobre unção com o que é dito sobre o próprio Espírito Santo. Olhe para 1 João 2,20, quando ele diz, e ele nos deu, e vós tendes a unção do santo, ou seja, vós tendes no sentido que realmente vocês receberam. No verso 27 é dito, e a unção que vós recebestes dele, ou seja, a unção e a presença do Espírito são a mesma questão. Em João 14,16, ele ainda vai citar, dizendo, João 14,16, que eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, demonstrando essa presença. Voltando a 1 João 2,27, ele vai dizer, e a unção que vós recebestes dele, fique em vós. Ou seja, não é algo temporário, não é uma unção que é dada e tirada. Da mesma forma que é falado sobre o Espírito, em João 14,17, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não estará ao lado de vós, nem sobre vós, nem ao lado ou abaixo de vós, mas em vós, dentro de vós, de uma forma permanente. Ou seja, o mesmo que é dito sobre a unção, é dito sobre o Espírito. Em 1 João 2,27 ainda ele diz, que não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeiro e não é mentira, como ele vos ensinou. Ou seja, está dizendo aqui que esta unção nos ensina. Agora olhe para João 14,26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. A mesma questão que é dita sobre a unção, é dita sobre o Espírito. E finalmente, em 1 João 2,20, ele diz, e sabeis todas as coisas. Da mesma forma que João 16,13 diz, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda verdade. Desta forma, irmãos, não resta dúvidas que ao tratar de unção, o Novo Testamento está tratando da presença do Espírito Santo em nós. Agora, dentro desta verdade, como isso se aplica na prática? Qual é a relação que nós, crentes salvos, temos com o Espírito Santo ou com esta unção que nos é dada? Eu creio que isso começa por duas coisas principais. Efésios 4,30, Paulo vai usar uma expressão e diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, e a palavra entristeçais aqui tem o sentido de doer-se, de lamentar-se, de afligir-se, ele se refere
a causar dor ou pesar. Então, no nosso relacionamento com o Espírito Santo, a primeira coisa que nos é dita é que nós não devemos entristecê-lo. E de que forma o Espírito Santo pode ser entristecido? Ele não pode nos abandonar, ele não pode ser abandonado por nós, ele nos habita de forma permanente, mas como um ser pessoal, ele pode ser entristecido. Muitas vezes eu ouço crentes dizerem, olha, eu não sinto nada que o Espírito Santo esteja fazendo em minha vida. Eu não provo da sua direção, eu não provo do seu poder, eu não provo realmente dele agindo em minha vida. Aí há um problema e há algo errado. O entristecer aqui é o entristecer literalmente por permitir que o pecado esteja presente em nossa vida. Irmãos, o que realmente faz com que o Espírito Santo não se manifeste na vida de um crente é a permissão de que pecados estejam escondidos em nosso coração. E esses pecados escondidos, literalmente, são pecados não confessados. Agora, você talvez, ao pensar em pecados não confessados, você pense em pecados públicos. Está certo. Todo tipo de imoralidade, de desonestidade, do uso errado do corpo. Sim. Mas você já percebeu que a maior parte dos nossos problemas são por pecados particulares. O que são esses pecados? São pecados que literalmente ninguém vê. Estão escondidos dentro do nosso próprio coração e que entristecem o Espírito Santo tanto quanto pecados públicos. Você já sondou o seu coração, por exemplo, quanto a questões que envolvem rancor? Rancor é pecado. Você já percebeu como nós podemos guardar rancor no nosso coração durante muitos anos, sem que ninguém perceba? Nós podemos relacionar-se diariamente com pessoas, enquanto no nosso coração nós já cometemos homicídio contra elas. Você já percebeu como a imoralidade, ela pode ser uma questão não prática, ou seja, praticada, mas uma questão guardada na mente e no coração? Homens, até onde vão os nossos olhos ao olhar para uma mulher que não é sua esposa? Note, ninguém talvez perceba isto. Ninguém perceba que os seus olhos se colocam sobre um corpo que não é da sua esposa. Mas isso também é pecado. E também entristece o Espírito Santo. Até a própria ciência reconhece que um dos grandes males do nosso século se chama pornografia. Literalmente está deteriorando a mente das pessoas, e não só de homens, mas também de mulheres. Entristecer ao Espírito Santo não envolve apenas pecados públicos que podem ser conhecidos, mas questões que são praticadas na minha mente, no meu coração, sem que ninguém perceba, mas pelas quais o Espírito Santo é entristecido. Em 1 Tessalonicenses 5,19 é citado: não extingais o Espírito. A palavra extingais tem o sentido de apagar, de suprimir, de apagar a chama de fogo, de tornar inativo, de refrear uma ação. E agora nós falamos da desobediência. Talvez alguém diga, olha, esta unção que a Bíblia diz estar presente em mim, não é sentida em mim de nenhuma forma. O que, creio eu, está acontecendo é que a maioria dos crentes está extinguindo a ação do Espírito Santo em sua vida. O Espírito quer conduzi-los num caminho, mas eles querem seguir outro. Ontem eu fiz com os jovens algo que eu faço a cada final de ano. Eu pego 2 velas, coloco num pratinho. Uma das velas é bem pequenininha e a outra vela é bem grande. Todos eles, se seu filho esteve na reunião de jovens e adolescentes ontem, pergunte para ele. A vela grande representa a vida inteira. E a vela pequenininha apenas o próximo ano. Eu apago as luzes. Não tem nada de místico nisso, certo? Não é para isso. É só para que ele apenas fique iluminado só o rosto dele fique iluminado pela vela. Eu faço eles pegarem a vela grande no prato e, observando aquilo
dizerem quais são os planos para a vida toda. E depois a vela pequenininha, quais são os planos para o próximo ano. Se a gente fizesse hoje com você, quais são seus planos para a vida toda? Note que há uma diferença entre eles que estão entrando agora na vida adulta, a maioria deles, e nós que já somos adultos. Quais são seus planos para o resto dos anos que lhe restam? Para o resto da sua vida? Quais são seus planos para 2025? Alguns brincaram assim, chegar vivo em dezembro, né? Mais ou menos isso. Quais são os seus planos para o ano que vem, irmãos? E agora, julgando isso, o quanto que o Espírito Santo lhe tem dirigido sobre isso? São seus planos ou os planos de Deus para você? Nós extinguimos o Espírito Santo quando nós realizamos os nossos planos e não o querer dele. Mas a Bíblia vai além do extinguir, do apagar, e positivamente ela vai nos dizer em Gálatas 5,16, andar em espírito. Ou seja, você não deve realmente extinguir pela desobediência, você não deve entristecê-lo pela presença do pecado, mas deve andar literalmente nos limites que o Espírito Santo lhe concede. Em Romanos 6,4, Paulo diz, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que é essa novidade de vida? A nova vida que recebemos em Cristo. No capítulo 8, verso 4, ele diz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo quem? O Espírito, ou baseados no poder do Espírito. No capítulo 13, verso 13, ele diz, andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Ou seja, uma forma de viver que é repetida em 1 Coríntios 3,3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo o homem. O que é andar no Espírito? É não andar segundo o homem, mas segundo os limites que ele estabelece. Dentro disto, em Efésios 5,18, a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Sabe, eu já disse a vocês que um dos grandes males da igreja moderna é que a música tem tirado a verdade da Bíblia dos púlpitos e colocado a verdade de homens. O que diz Efésios 5,18? Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Na década de 90 havia um cântico muito cantado em diversas igrejas que dizia assim, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder. Tem alguma coisa errada aí. Se a música diz, Espírito, enche-me, a Bíblia diz, enchei-vos. Quem é o sujeito que age aqui? Se devemos chamar o Espírito Santo a encher a nossa vida, é uma circunstância. Se devemos, mas enchei-vos do Espírito, é outra circunstância. O que é o encher-se do Espírito? Primeiro nós precisamos olhar para a proposição negativa no início, não vos embriagueis com vinho. Ou seja, não busquem o êxtase das coisas deste mundo. Enchei-vos, ele diz aqui, é com o Espírito, ou seja, que o vosso poder não venha das coisas artificiais deste mundo, mas do Espírito Santo. E qual é a forma de sermos cheios do Espírito? Eu posso, e esse copo vai me ajudar muito nisso. Ele não está completamente cheio, mas está quase. Todos conseguem ver o limite da água. Para que outra coisa adentre esse copo, é preciso algo, o quê?
Não vou tomar toda a água, mas já cabe outra coisa além de água aqui dentro? Quase a metade. Sabe por quê? Grande parte dos crentes não é cheio do Espírito, ou seja, o Espírito não se manifesta nele, conduzindo a sua vida, o orientando, o fortalecendo e abençoando, porque a vida já está cheia de muitas outras coisas. Enchei-vos do Espírito quer dizer, esvazie a sua vida para que haja espaço para o Espírito Santo trabalhar. Tire da sua vida aquilo que tem ocupado o lugar do Espírito Santo. E estatisticamente, é uma coisa que cada vez mais a ciência está medindo. E até o seu próprio celular pode ter isso. Por exemplo, eu lembro dos meus filhos colocarem no celular deles algo que no final do dia dizia quantas horas se gastou com isso, quantas horas se gastou com aquilo, quantas horas se gastou com aquilo. E o próprio programa, se você podia fazer isso, você podia colocar um limite. Se você observou certo app, por exemplo, qualquer app de mídia social, 30 minutos, e terminasse aqueles 30 minutos, só era possível acessar no outro dia. Você já percebeu quanta coisa tem na nossa vida que ocupa o nosso tempo e que precisa ser tirado se nós desejamos realmente sermos cheios do Espírito? Enchei-vos do Espírito, literalmente esvazie a sua vida daquilo que tem ocupado espaço. Tire da sua vida aquilo que realmente tem ocupado espaço, que deve pertencer ao Espírito Santo de Deus. Então, aquilo que 1 Pedro 2,9 diz, verdadeiramente se cumprirá. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observe isso. A verdade, 1 Pedro 2,9 é real em sua vida. Ou muitas outras coisas estão ocupando um lugar que deve pertencer a Deus. Vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Você já tem a presença do Espírito Santo em você. Então, dê lugar, dê espaço para que ele se manifeste. Vamos fechar os nossos olhos. Os irmãos vão escolher um hino para que nós possamos nos despedir cantando. Enquanto isso, nós vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela manhã, pela comunhão preciosa na tua casa. Obrigado, ó Deus, pela presença do teu Espírito Santo em nossa vida. Nós reconhecemos, Pai, que ele é a fonte de poder. Somente pelo poder dele o pecado pode ser vencido. Somente pelo poder do teu Espírito a nossa vida